Falar aqui agora no Barcamp sobre Joomla. Quem aqui conhece Joomla? Trabalha com isso? Só na gestão ou também trabalha com desenvolvimento? Gestão. Bom, a ideia aqui não é falar muito a fundo, é falar um pouquinho sobre o que é. Então talvez quem já conheça pode achar monótono, mas tem gente que não sabe ainda o que é, não tem ideia de como funciona, ou sabe que é um CMS, um gerenciador de sites, mas nunca viu funcionando. Então eu vou falar um pouquinho do que é a ferramenta, sobre as versões, vou demonstrar e falar um pouco sobre a comunidade. A ideia aqui é só a gente fazer um primeiro bate-papo, uma apresentação, talvez tirar algumas dúvidas, e a gente pode depois conversar sobre isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa esperar o final. Tem um outro microfone aqui, vocês podem usar ele para fazer perguntas, tá bom? Vamos começar. O Joomla é um CMS. O que é um CMS? O CMS é a sigla para Content Management System, ou Sistema Gerenciador de Conteúdo. Tá? Para que serve? Para gerenciar conteúdo, no caso, o conteúdo do seu site. Por que eu preciso ter um CMS? Por que eu deveria usar? Primeiro, organização. Sempre que você tem gerenciamento, você tem organização. Um CMS, dentro de uma organização, você consegue deixar cada um no seu quadrado. Quer dizer, cada um fazendo realmente o seu papel. Eu vou demonstrar isso. Fazendo seu papel com relação à publicação de conteúdo, à gestão de um website institucional, né? E você tem rapidez da publicação, além da colaboração entre as pessoas que trabalham nesse processo. Como é que geralmente funciona quando você não tem um CMS? Tá? Vamos supor uma empresa grande, uma empresa comum, ela vai ter um departamento de comunicação. Ou nem que seja uma equipe de comunicação, mas tem a pessoa que vai fazer a comunicação da empresa. Essa pessoa geralmente ela elabora o conteúdo, aí ela passa para o carinha de TI lá, ou para a empresa de TI, ou para o setor de tecnologia de informação. O pessoal vai pegar esse conteúdo que ela mandou em Word, PDF, o que seja, vai transformar em HTML, vai colocar esse conteúdo no site, através de um FTP ou de uma outra forma, então o conteúdo está lá no site, certo? Quem aqui já fez esse processo? Quem já trabalhou em uma instituição que você não é da área de comunicação, de imprensa, mas era você que postava o conteúdo? Eu já. Vocês também já devem ter passado por isso. Como é que funciona com o CMS? No mundo ideal, né? Claro. O próprio departamento de comunicação, a pessoa responsável, pega o conteúdo e já coloca no site. Certo? Ninguém retrabalha, é um processo só. Porque aí você pode ter aprovação, pode não ter aprovação, enfim. Mas aí o conteúdo é feito, já está lá no site. Se alguém tem que aprovar ou não, aí já é outra história. Sobre o Joomla. O Joomla, como a maioria de vocês devem saber, ele vem de um outro projeto que se chamava Mambo. Tá? O Mambo, lá por meados de 2000, iniciou seu desenvolvimento de uma empresa australiana chamada Miro ou Milo, não sei a pronúncia correta, e ela desenvolveu esse CMS. E o Mambo foi se desenvolvendo, era realmente uma ferramenta muito boa, tinha um potencial, e houve um problema lá institucional, questões políticas, cada um conta uma história, eu não sei bem o que aconteceu, mas o pessoal do time de desenvolvimento falou assim, não, a gente acha que isso não está legal, agora nós vamos sair do projeto e vamos iniciar um outro projeto. Como o código sempre foi aberto, eles pegaram o código do Mambo e fizeram o Joomla. A versão 1.0 do Joomla, que saiu em 2005 a 2006, ela é uma versão, era praticamente a cópia do Mambo, só que se chamava Joomla. O pessoal da comunidade começou a trabalhar e ia lançar uma nova versão, com um framework atualizado, com realmente o código do Joomla. Então eu considero que a versão 1.5, que não foi lançada em 2006, tá? Tem muito atraso nesse projeto, essa figura está errada, ela é o primeiro embrião do Joomla. É o Joomla realmente um framework que ele tem agora, o início desse framework robusto e desse grande CMS que a gente tem. De lá para cá, nós tivemos, ainda falando sobre a versão das versões, né? O Joomla 1.0 teve o fim do suporte pelo Core Team em 2009. Depois foi lançado o Joomla 1.5, que é o que a maioria das pessoas deve usar. Quem tem projeto aqui com o Joomla 1.5? A maioria deve ter. Bom,
preocupem-se, tá? Agora em abril ele deixa de ter suporte do Core Team. Isso é um problema? Não e sim. Ou sim e não. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, eu conheço uma instituição que ainda usa o Joomla 1.0. Usa a última versão estável. Uma vez que a versão esteja estável, não quer dizer que você não vai poder utilizar. Qual que é o problema? Quando for lançado um novo componente, alguma coisa assim, você não vai poder trabalhar. Você não vai estar atualizado. Um outro problema é que se for descoberta uma falha de segurança em alguma dessas versões, o Core Team vai só levantar os ombros porque não tem mais suporte. A ideia é que você migre o seu conteúdo, tá? A migração da versão 1.0 para 1.5 foi muito complicada, tá? Porque mudou tudo, é um outro sistema. Alguém aqui chegou a migrar de 1.0 para 1.5? Não? Que bom para vocês, porque não foi nada fácil. Você tinha uma coisa chamada Legacy, que era para os componentes funcionar da 1.0 para 1.5. Funcionava, mas não era aquela Brastemp toda. A tabela dos conteúdos mudou, então você tinha que fazer a conversão de conteúdo, enfim, não era uma coisa trivial de se fazer, era possível. Aí lançaram a versão 1.6, em seguida a 1.7 e agora nós temos a 2.5. Alguém já trabalhou com essas versões aqui? Qual a versão? Bem, a 1.6 inicia-se um processo de divisão entre o framework e o CMS. Tá? A ideia do Core Team é que você tenha um framework separado do gerenciador de conteúdo. Por quê? Porque você pode construir suas aplicações e se o CMS fizer uma atualização, tiver alguma coisa drástica, o seu componente não para de funcionar, porque ele trabalha em cima do framework. Começa essa separação. Ela teve um fim de suporte em agosto de 2011, quando foi lançada em seguida a versão 1.7, e teve o seu fim agora em fevereiro, está deixando de ter suporte. Por quê? Porque a versão 2.5 é uma atualização para a versão 1.7. Tá? Então a versão 2.5 agora é a versão atual. Esse negócio de versionamento do Joomla realmente é complicado de entender, porque todo mundo fica, mas como? A versão 1.7 vai sair com a 2.5? E acredite, vai sair a 3.5 e vai ser do mesmo jeito. Tá? É porque eles têm um versionamento meio louco assim. A versão as versões 0.5 são versões de longa duração. Por exemplo, a 1.5. Por mais que você tenha a versão 1.6 ou 1.7, a 1.5 não perdeu o suporte. Ela fica sempre trabalhando nisso. Quando sai, por exemplo, a 2.6, 2.7, 3.1, você vai ter são as novas tentativas, as novas funcionalidades. Quando chegar na 1.5, quer dizer que é uma versão estável de longa duração. Mas isso questão de versionamento, isso é bobagem. Né? Você tem que saber as funcionalidades, você pode migrar, você não vai ter nenhum problema. Já tem componente de migração da 1.5 para 2.5, tá? E o pessoal eu não testei ainda, o pessoal tem falado bem disso. O processo vai ser bem menos complicado, bem menos doloroso do que foi da 1.0 para 1.5. O que eu acho que a versão 2.5 traz, além de tem várias coisas, tá? É uma nova versão, está bem diferente, bem melhor, mas o que eu gosto de colocar, assim, que eu acho que mudou realmente, vem agregar para mim, na minha opinião, é o Joomla Plataforma, que é o framework, né, separado do CMS. Então você pode desenvolver seus componentes baseados no framework e o CMS não vai mudar. Aliás, se o CMS mudar, seu componente não vai parar de funcionar. Isso na teoria, tá? Isso é uma novidade, porque se isso realmente vai funcionar, eu acredito que sim. MultiDB, dos grandes problemas do Joomla que todo mundo citava, não um problema, mas uma falha, é que ele só conectava no seu MySQL. Então, dependendo da instituição, você não podia usar porque a instituição padrão é Oracle. A instituição padrão é PostgreSQL. Então, ficava preso a isso. Agora, foram escritas as classes, né, o que eles chamam de drivers, para cada banco. Então, de repente, você tem lá na sua instituição Oracle, você pode ir lá, pegar os arquivos do MySQL, as classes, e se basear nelas, naqueles métodos, e escrever esses métodos por Oracle. Inclusive, na versão 2.5, o Joomla além de dar suporte para o MySQL, ele também se conecta ao Azure da Microsoft. Ele já vem dando suporte a isso. Quanto isso é vantagem ou não, eu não sei. Eu não conheço muitos produtos Microsoft, mas é uma grande vantagem você já ter essa possibilidade de conectar em outros bancos. Né? Principalmente para grandes instituições, governo, às vezes só trabalha com Oracle ou com DB2, então isso vai ser muito importante. As atualizações automáticas, isso aqui, pessoal, é lindo, tá? Tinha lançado a versão 2.5 e recentemente saiu a 2.5.1.
Você entra no seu painel administrativo e já aparece lá, existe uma atualização para o Joomla. Você clica no botão, ele atualiza sozinho. Não tem mais que fazer FTP, fazer nada, tá? Isso é excelente. Não só isso, mas as extensões. Se o desenvolvedor, o cara que fez o componente, o plugin, ele seguir à risca as instruções, ele também, quando ele atualizar o componente dele, ele só coloca esse componente no repositório dele e o seu Joomla vai se comunicar com o repositório dele e já vai atualizar automático também, tá? Isso é excelente, porque diminui aquela questão de você ter que abrir um FTP ou executar um comando MySQL, tudo é feito de forma transparente para o usuário. Principalmente para o usuário que não é técnico, né? Ele pode manter o CMS atualizado, sem risco de sofrer invasão, ataque, etc. Vai estar sempre com a última versão. Isso aqui é uma funcionalidade muito legal. O Joomla é orientado a objetos, né? Informação orientada a objetos, e também utiliza o padrão MVC. É claro para vocês que é o padrão MVC, para todo mundo. Tem alguém aqui que não entende? Se tiver, pode levantar a mão. Mas aqui tem, esse é do próprio site do Joomla, como é que funciona, tá? Desde o browser até o banco, o layout, como é que funciona. Ele é todo dividido, isso é muito bom para o desenvolvimento. Você consegue separar design de código. Para mim ter o Joomla, o que é que eu preciso? Aliás, o Joomla ele roda em PHP MySQL e Azure, eu tinha que ter atualizado ali, e outros bancos, depende do que o pessoal estiver desenvolvendo. Ele pode rodar tanto no Linux quanto no Linux quanto no Mac, porque na verdade a arquitetura é o famoso AMP. Apache nem é mais só MySQL, mas seria o AMP, seria Linux, Apache, MySQL e PHP. Você tem um Apache e o MySQL e o PHP você vai rodar. Se tiver Internet Information Server da Microsoft e tiver o Azure, também vai rodar. Você vai poder rodar o Joomla no Linux. Ele é multiplataforma, tá? Os pré-requisitos estão aí, também foram tirados do próprio site. Isso para a versão 2.5, tá? Isso não se aplica para as outras versões. São essas configurações mínimas. O Azure da Microsoft eu nem sei se pronuncia assim. Alguém sabe se é assim que pronuncia? É Azure mesmo? É? Eu não sei qual é a versão, tá? É a primeira vez que ele tem suporte a isso, porque eu não fiz esse teste ainda. Alguém já testou aqui o Joomla com o banco da Microsoft? Eu queria conhecer alguém que tinha testado. Bom, o Joomla, ele, além das coisas que já vem instalada nele, que você já tem no próprio CMS, ele é escalável, né? Eu posso aumentar as funcionalidades dele, eu posso agregar coisas a ele. Para isso ele trabalha com o esquema de extensões. As extensões são coisas que eu posso colocar no meu Joomla para agregar funcionalidades. Extensões eu tenho componentes, módulos e plugins. O que é o componente? O componente seria uma aplicação, seria uma coisa mais robusta dentro do sistema. Por exemplo, a parte de conteúdo do Joomla é um componente. É um componente de conteúdo, um contente. Nele você insere conteúdo, aprova, cria categorias, etc. Né? Você pesquisa dentro dele, você faz um monte de coisa. Uma galeria de fotos é um componente. Você precisa fazer um sistema interno da sua empresa lá para fazer orçamento. Você vai desenvolver um componente. Tá? O componente seria um sistema dentro do seu site. O que são os módulos? Os módulos são estruturas estáticas ou não, que eu vou colocar no meu template. E ele vai aparecer para o usuário sem que o usuário tenha que clicar em nada. Tá? É o que acontece, por exemplo, tem um componente de conteúdo. Quando você abre o site, tem lá no canto assim, notícias mais lidas. Aquilo é um módulo que vai lá no seu conteúdo, no seu componente de conteúdo e traz as notícias que são mais clicadas no seu site. Tá? O módulo serve para isso. E se eu tenho um componente de banner, eu vou lá no administrativo e insiro os banners lá, configuro quantas exibições vão ter, configuro o link, a imagem e tudo. Para mim exibir isso no site, eu preciso de um módulo. Então vai ter um módulo que vai lá no meu componente e vai trazer os módulos para exibir na tela. O módulo dessa exibição para o usuário. E eu tenho os plugins, que é uma coisa fantástica que quase ninguém usa. Tá? O plugin é uma coisa que roda dentro do site transparente para o usuário. O usuário não sabe o que está acontecendo, ele roda de forma transparente. Os plugins são extremamente úteis. Você tem vários tipos de plugin. Você tem plugin, por exemplo, de conteúdo. E aí dentro desse plugin de conteúdo você tem vários drivers, você tem vários gatilhos. Por exemplo, antes do conteúdo ser mostrado para o usuário. Antes do conteúdo ser mostrado para o usuário, eu quero que toda vez que aparecer a palavra Joomla, ele substitua a palavra por uma imagenzinha, pelo ícone do Joomla. Então ele vai fazer isso automático. Eu quero filtrar automaticamente os comentários dos usuários para tirar o palavrão, os palavrões.
eu vou criar uma lista de palavrões, vou colocar, antes de eu mostrar para o conteúdo do usuário, eu vou pegar lá, onde tiver palavrão, eu vou colocar um asterisco. Antes de salvar esse conteúdo, eu vou verificar também se tem alguma palavra, eu posso trabalhar com isso. Eu tenho um plugin do tipo sistema, que ele executa antes de mostrar nada para o usuário. Então eu posso fazer, por exemplo, um plugin que bloqueia usuários fora da minha, eu quero montar uma intranet, e eu quero que só acesse esse site que estiver na faixa de IP, ou de IPs específicos, ou IP da casa do meu chefe, o IP da minha casa, e só a rede local. Eu vou criar um plugin que antes dele abrir o site, ele verificar. O usuário está vindo dessa faixa de IP? Ah tá, beleza, nosso conteúdo não está? Mostra um erro para ele. A gente tem vários tipos de plugin. Plugin do tipo usuário. Toda vez que o usuário fizer o login, se ele não tiver, por exemplo, lido a notícia tal, porque meu diretor falou que todo mundo tem que ler a notícia lá sobre o aumento do salário. Notícia boa, né? Essa todo mundo clica. Mas se tiver a notícia lá sobre não vai ter férias, aliás, que as férias vão ser coletivas. Ninguém gosta de férias coletivas. Todo mundo gosta de programar suas férias. Então todo mundo tem que ler isso. Eu criei um plugin, o usuário acabou de se autenticar. Se ele não tiver lido ainda uma notícia tal, eu vou mandar ele para aquela notícia. Então assim, as possibilidades são infinitas. Depois das extensões eu tenho os templates. O que é o template? O template, pessoal, é a cara do site. O template é um layout, tá? O template é feito com HTML, PHP, CSS, tem um XML de definição e vão ter algumas tags próprias em PHP do Joomla para que ele possa montar para o usuário. Tem um padrão para ser feito. Mas qualquer template, qualquer design que o cara fizer lá no Photoshop, é possível transformar para o Joomla. Tá? O pessoal às vezes fala, usar CMS é ruim porque fica a cara que isso é um CMS. Isso não é verdade. Isso é design preguiçoso. Vê o site e fala, vou fazer igualzinho porque não vai dar trabalho. Se o cara manjar de CSS bem, tá, de HTML, vai ficar igualzinho. Não é o Joomla que vai limitar isso. Tá? Você pode ter template do jeito que você quiser. Você tem as linguagens. O Joomla ele é internacionalizado. Você pode ter seu site em português, em inglês, espanhol, uma série de idiomas. Tá? Mas eu falei um monte de coisa aqui, eu vou demonstrar para vocês. Eu vou instalar o Joomla aqui e um pacote de linguagem, tá? Não vou fazer nada a mais disso. Quem já está familiarizado, sabe como é que é, não vai ver novidade. Mas quem não está, bom, você tem que ter para instalar, você tem que ter um servidor rodando no seu computador ou no seu servidor, tá? Apache, no meu caso aqui é Apache. Eu estou usando um servidor que a gente chama de MAMP. Então você tem o Windows, o LAMP, o Linux, o Mac chama MAMP, né? Que é Mac, Apache, MySQL e PHP. Eu criei aqui um diretório onde eu vou colocar os meus arquivos lá do Joomla, tá? Não tem nada aqui dentro ainda. E eu baixei previamente, lógico, antes de começar aqui a palestra, eu baixei do site oficial aqui o pacote do Joomla, tá? Você baixa do site do joomla.org. E baixei também o arquivo de linguagem, que aqui está todo no computador. Como é que eu faço? Eu vou extrair isso aqui. Aqui para a pasta, vou renomear aqui, vou colocar só Joomla. Eu vou enviar isso aqui para o meu servidor via FTP. No caso aqui eu vou mandar, eu não preciso fazer um FTP. Vou jogar aqui dentro da pasta do MAN. Tá aqui. Quando eu entrar nesse diretório, ele não foi instalado ainda, ele vai me dar essa tela de instalação.
vou escolher aqui o idioma, vou avançar. A instalação é como se fosse um aplicativo qualquer, né? Bem fácil de instalar. Aqui ele vai verificar as configurações obrigatórias do PHP. Se tudo isso aqui não tiver como sim, ele não vai deixar instalar, ele vai pedir para você rever as configurações do seu servidor. E aqui as recomendadas, tá? Algumas coisas aqui no meu tá ligado e ele fala que é bom deixar, que são o exibir erros, né? Se você exibir erro no servidor de produção, você pode estar revelando a localização dos seus arquivos e isso é perigoso. Então ele prefere que você deixe isso desligado. E o registro global também, mas isso é um servidor local, não vai ter problema nenhum. Como tudo aqui tá ok, eu vou avançar. Aqui tem a licença, né? Licença de NUGPL, que ninguém lê, não adianta, é só avançar também. E aqui eu tenho os dados de conexão do banco. Aqui nessa versão, ó, já vai trazer para mim, aliás, instalar no Azure é um pouco diferente, né? Pelo pacote tradicional. O endereço do meu servidor, no meu caso é localhost. O nome do usuário aqui, no meu caso é root. A senha do seu MySQL. O nome do banco. Vou colocar aqui Campus 2012. O prefixo das tabelas, isso é uma coisa muito interessante também que mudou das outras versões. Nas antigas versões, quando você instalar, ele já aparecia aqui o prefixo JOS, JOS underline. Você podia alterar isso. Mas o que acontece? Por os hackers saber disso, os caras já faziam um script que tentava manipular essas falhas, né? Então agora eles geram qualquer coisa para ser o prefixo da sua tabela. Mas você pode mudar. O que é esse prefixo? Ele vai vir antes do nome das tabelas. Na tabela de conteúdo vai vir JOS com contente. Na tabela do usuário, JOS users. Tá? É só uma organização do banco. Porque geralmente o que acontece? Às vezes você tem uma base de dados só. Dá para colocar vários sistemas, por exemplo. Então você pode usar o prefixo para colocar vários juntos lá. Aí que ele tem uma opção para verificar se tem tabela antiga nesse banco. Se tiver, o que ele vai fazer? Se ele vai fazer backup ou remover essas tabelas. No caso aqui não tem, eu vou só avançar. Eu posso ou não habilitar a camada de FTP, tá? O que é isso? Se eu habilitar essa camada, quando eu for enviar um arquivo para o João através dele, ao invés de ele enviar isso pelo post, pela HTTP mesmo, ele vai tentar abrir uma conexão FTP, tá? Isso aqui pode ser usado ou não. No meu caso eu não vou usar, não tem essa necessidade. E aqui embaixo, não, aqui não, é só configuração do FTP. Aqui eu vou colocar o nome do site, né, que ele vai aparecer lá em cima. Vou colocar aqui só campus. O e-mail do administrador. Ele vai criar o primeiro usuário aqui com este e-mail. Uma senha. Vou colocar uma bem difícil aqui. De 1 a 6. E eu posso instalar o conteúdo de exemplo. O que é isso? Ele vai instalar um conteúdo que ele já tem uma base dele para que você não abra o site e não tenha nada. Quando você está fazendo isso aqui para trabalho, você geralmente não instala o conteúdo de exemplo. Por quê? Porque ele vai encher o seu jogo com um monte de lixo, né? Um monte de conteúdo que não serve para nada. Eu vou instalar aqui só para vocês, para a gente ver, mas ter uma visão melhor. Eu instalei o conteúdo de exemplo, clico aqui em avançar. Beleza, o João está instalado. E finalmente eles colocaram uma coisa realmente útil. Quando você instalava o João antigamente, você tinha que acessar o FTP e remover a pasta installation. Isso era um saco. Até quando você estava demonstrando aqui, você tinha que ir lá e remover. Agora eles colocaram essa funcionalidade. Você clica aqui, ele remove o diretório installation e aí eu já consigo ver meu site. Está aqui o seu site em Joomla funcionando, tá? Eu já consigo navegar, eu consigo fazer busca, eu consigo já fazer login, enfim, o site está aqui pronto para as funcionalidades básicas, tá? Para mim gerenciar o meu site, como é que eu faço? Depois da URL aqui, em cima, na raiz do seu site, você escreve a palavra administrator.
E ele vai abrir aqui a tela de login do Administrator do Joomla, tá? Na parte administrativa. Vou fazer aqui o meu login. E a senha também. Pronto, estou aqui no painel administrativo do Joomla, tá? Aquele negócio que eu falei para você da atualização é aqui, ó. Se não tiver atualizado, quando você abrir aqui vai ficar um íconezinho vermelho. Aí você vai clicar aqui, atualizar a atualização e ele faz isso. Claro que, pessoal, por segurança, né, todo mundo sabe que você tem que fazer um backup antes de fazer isso. Mas se der algum problema, você está resguardado, né? Bom, dentre as várias coisas que eu tenho aqui dentro do Joomla, tem a parte de extensões. No caso aqui, meu site está em inglês, eu quero deixar ele em português. Então eu vou instalar um pacote. Aliás, aqui eu só gerencio. Eu vou instalar aqui no Extension Manager aquele arquivo zip que eu já tinha baixado anteriormente. Então vou baixar aqui, ó, o pacote zip onde tem a tradução do Joomla, tá? Quando ele enviar instalar, ele me dá as informações. Se tiver acontecido algum erro, vai aparecer aqui. Foi instalado. Eu vou aqui no Language Manager. Vou falar assim, bom, o meu site, eu quero ele está em inglês, tá vendo? O default aqui é em inglês. Eu quero que o site fique em português. Quando eu visualizar o site lá, é claro, pessoal, que o conteúdo não vai ser traduzido automaticamente. Você vai ter que ter esse conteúdo em português e inglês. Mas as strings padrão do site, elas vão ser traduzidas. Não sei se vocês lembram, mas aqui estava search em vez de buscar. Certo? Aqui na parte de login, eu tinha username e password, tá? Agora eu tenho usuário e senha. Eu traduzo essa parte básica. Na parte administrativa, isso é muito mais visível. Olha só. Pronto, painel administrativo em português, tá? Outra coisa que dá para demonstrar aqui bacana é, por exemplo, os meus menus aqui estão todos do lado esquerdo, certo? Esses menus são módulos, então eu posso vir aqui na gerência de módulo e pegar um tipo aqui menu e falar, olha só, eu quero que esse menu aqui, vou escolher outra posição dentro do template. Deixa eu ver se eu tenho right aqui. Geralmente, pessoal, esse é um meio padrão. As posições da esquerda é o left e a posição da direita é o right. Eu vou tentar aqui, vou ver se vai dar certo. Vou colocar que eu quero que apareça no right. Vou salvar. Quando eu atualizar meu site, nada aconteceu. Deixa eu achar esse menu certo. Ah, tem uma outra coisa, tem que selecionar quais são as páginas que ele vai abrir, né? Mas eu quero que esse aqui abra todas as páginas. Não deve ter essa posição aqui no template, tá? Mas eu posso mudar as coisas de lugar. Eu não testei esse template ainda, vamos fazer uma outra coisa. Por que não mudar esse tema? Vou no gerenciador de temas, eu vou alterar. Atualmente o site está usando esse aqui como padrão. O template administrativo é esse aqui. Se eu quiser mudar o template do site, só clico aqui em tornar padrão. Quando eu atualizar o site, trocou o tema. Vou tentar um outro aqui. E esse Atomic não tem nada, né? Olha só. É um outro template. E assim você pode ter vários templates. Sua empresa pode ter um template, por exemplo, comemorativo, em uma certa época, festas de fim de ano, outras festas, e ele altera o site, o template do site com clique. Não muda nenhuma funcionalidade, não muda o conteúdo, nada. Vai mudar a forma como é exibido isso dentro do seu site. Certo? Vou voltar aqui para a apresentação. Todo mundo aqui já tinha instalado o Joomla alguma vez? Quem não tinha instalado? Achou fácil? Ou
vocês não estão entendendo nada, não querem perguntar, ou está todo mundo entendendo tudo, né? Eu prefiro acreditar na segunda hipótese. Vocês podem, quem chegou depois, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Tem o microfone aqui, vocês podem fazer perguntas, a gente vai respondendo junto. Bom, depois que eu instalei o Joomla, sem eu colocar mais nada, eu já tenho nele gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de usuários, de mídia, que é imagem, banner, arquivos de música, etc. De contato, de enquete, de menu, e eu tenho a possibilidade de instalar outras extensões, né, de gerenciar extensões. Deixa eu ver. É verdade. Porque essa apresentação aqui eu uso sempre, então ela me chamou a atenção para uma coisa que é verdade. A enquete já não tem mais na versão, já não é mais nativo da versão 2.5. Até porque muita gente não usava ela, né? O pessoal instalava uma outra porque ela é bem limitada. Mas realmente a enquete não tem mais. Mas você pode instalar uma enquete de gerenciamento de extensões. Bom, uma outra coisa que eu acho super importante quando você trabalha com uma ferramenta de software livre é você considerar a comunidade. Quem faz uma ferramenta de software livre é a comunidade. Então, se essa comunidade não for ativa, você corre o risco de apoiar, de entrar numa fria, de entrar num projeto que de repente vai acabar. E se você não tiver tempo de manter ele, e é muito difícil você conseguir manter um projeto sozinho, você vai acabar tendo que depois escolher uma outra ferramenta. Esses são números atualizados de hoje, tá? Nós temos aí no fórum 1 milhão de membros cadastrados, mais de 1 milhão de tópicos, mais de 2 milhões de mensagens e respostas a dúvidas dentro do fórum oficial, e sem contar os outros fóruns, os sites de comunidade separado, os grupos do Google e uma série de outros lugares onde o pessoal também tira dúvidas e fala sobre isso. E no Extensos, né, no repositório oficial de extensões do Joomla, você tem hoje quase 9.000 extensões disponíveis para download, entre comerciais e não comerciais, entre gratuitas e não gratuitas. E fora também as outras pessoas que fazem não mandam com extensões, fora as extensões que o pessoal desenvolve em company, não divulga, dentro de instituições governamentais. Isso é um problema, porque nem sempre isso é passado para a comunidade, né? Nem sempre isso é compartilhado. E a comunidade realmente tem uma participação muito ativa. No Brasil, eu tenho alguns sites aí para indicar. Eu indico o meu primeiro ali, claro, né? Porque para mim ganhar uns page views de vocês. Porém, eu sou o que menos escreve sobre Joomla. Eu não tenho muito tempo para escrever, então na verdade eu costumo fazer dar uma palestra, falar um pouco, ajudar no fórum, ajudar por e-mail, mas não tem tanta coisa de Joomla, tá? Mas tem o pessoal, tem o Daniel Correia, o Vit, o Emerson, o Nil, Juliano, o Fernando Soares, que ele fala muito sobre e-commerce do Joomla, sobre o Virtuimart, ele é especialista nisso. O pessoal fala bastante aí. Tem o fórum oficial, que eu ainda acho que é o melhor canal. O pessoal às vezes tira dúvida por e-mail, tira dúvida em grupo, tira dúvida pela MSN, pelo Skype, mas o fórum cria uma base de conhecimento, né? A sua dúvida no fórum, ela ajuda a dúvida de outra pessoa. Eu mesmo, quando comecei com o Joomla, aprendi muita coisa só postando no fórum. E tem o site oficial do Joomla. Além disso, numa iniciativa de devolver para a comunidade o que eu aprendi, nós iniciamos no final do ano passado, eu, Daniel e o Luiz Henrique, um projeto que chama Papo de Juleiro, tá? O Papo de Juleiro é um podcast sobre Joomla. Nós já lançamos 2, em dezembro nós lançamos um podcast 000, o áudio ficou uma porcaria. Se vocês conseguirem ouvir e entender alguma coisa, parabéns. Eu nem recomendo, mas está lá disponível. Eu que editei, eu não entendo nada disso de áudio, de filtros, não ficou bom. Mas o 001 que a gente faz de desenvolvimento está muito bom. A gente explica sobre essa questão da divisão do CMS do framework, tá? Depois vocês entram lá, assinam no iTunes também. A gente vai estar postando com a frequência. É um podcast por mês, tá? Em fevereiro agora a gente já vai gravar um outro. Todo mês a gente vai estar lançando um. É uma forma também de você estar buscando informação. Porque no post, tudo que é citado durante a conversa do Papo de Juleiro, a gente coloca os links depois. Inclusive, nesse post do 001, tem link para um livro gratuito de desenvolvimento para a versão 2.5, tem links de ajuda, foi sorteado aulas de programação de Joomla, então é bem legal dar uma olhada nisso. Além disso, a gente também faz eventos da comunidade no Brasil. Além dos eventos regionais,
alguém que é do Pará, Amapá, Macapá, não? Tem o Cláudio Afonso, que faz lá de Belém, que ele faz um evento regional chamado Juma Day Belém, é da comunidade Juma Pai d'Égua. Pai d'Égua, porque não sabe, é uma expressão lá, que eles usam uma coisa legal, é bacana. Ele faz lá também. Tem o Juma Day Brasil, que é uma... Ah, você é de lá? Amazonas? Você conhece esse evento lá? Tem uma comunidade forte também no Amazonas, né? Tem o Juma Amazonas. Beleza. E nós temos um evento nacional, que acontece uma vez por ano, né? Nós já estamos aí na 6ª edição, ano passado foi em Florianópolis, esse ano é em Belo Horizonte. Por eu estar em Belo Horizonte, eu estou participando da organização. Eu e o Daniel Correia, o Daniel também é de lá, nós estamos organizando o evento esse ano, junto com toda a comunidade. Vai acontecer de 7 a 8 de setembro. As datas já estão confirmadas, então vocês podem já ficar de olho nas promoções de passagem aérea, pode comprar, essa data não muda. Só lembrando que 7 de setembro é um feriado, então é uma sexta, né? Então não vai nem precisar pedir pro dia de liberação, que é sexta e sábado, é feriado, e sábado a maioria das pessoas não trabalha. Esse ano nós vamos ter uma coisa diferente, nós vamos ter 4 salas de programação simultânea. Os temas das salas serão desenvolvimento de socialização, na sala 1, negócio e empreendedorismo. É a primeira vez que a gente foca nesse tema, porque o Juma como ferramenta. O que o Juma agrega como instituição? O que o diretor de TI tem que saber quando ele escolhe usar o Juma? Tá? Pessoas que fizeram negócio, criaram um modelo de negócio utilizando o Juma. Tá? Pessoas que ganham dinheiro com isso, tiveram iniciativas empreendedoras. O que a ferramenta traz nesse ponto? Conteúdo, SEO e mídias sociais, isso é uma coisa muito importante. Não adianta ter um site se não tem um conteúdo relevante, se eu não faço o trabalho para que o URL seja amigável se o meu site seja encontrado por público, né? E se eu não trabalho essa divulgação em mídias sociais. Então tem várias ferramentas para isso. E tem como você melhorar isso cada vez mais. Como dessas aulas aí. Templates, front-end arquitetura da informação, onde vai trabalhar como fazer um template, como trabalhar a arquitetura da informação no meu site, o que eu tenho que fazer para melhorar a usabilidade, para melhorar a experiência do usuário no meu site. Tá? Cases, o pessoal apresenta o que ele fez, como ele fez, o que melhorou para ele. Tá? Tem cases muito interessantes, tem dica, tem oficina, tem um network. É uma coisa muito legal dessa comunidade do Juma que você realmente faz amigos. Eu participei de todas as edições, com exceção da do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2009, você tem realmente amigos que você vê uma vez por ano. É mais ou menos para quem vem aqui para Campos todo ano, já tem um grupo assim, é bem legal. Então participar desses eventos é muito bom, tem coisas que você aprende nesses eventos que você não vai aprender estudando anos. Então tem coisa que você quebraria a cabeça há muito tempo, você fala a sua dúvida pro cara do seu lado, não, meu, você resolve assim. Ele abre o notebook do lado lá e já te explica. Então isso é bem legal, essa troca de conhecimento. Nós vamos sortear uma inscrição para quem esteve aqui na palestra, tá? Uma inscrição para o Juma Day. Intransferível, tá? A pessoa tem que ir para o evento. E tem uma iniciativa regional aqui do interior de São Paulo. Alguém é do interior de São Paulo aqui? São Paulo mesmo? Capital? Vai ter aqui agora, dias 11 e 12 de maio, em Ribeirão Preto, o Juma Day Ribeirão Preto. É a primeira edição. É o Juliano Augusto que está encabeçando isso lá. Vocês podem acessar o site ali, jrp. Também vai ter case, oficina, dicas, network, também é uma forma de fazer amigo, que é legal para o pessoal aqui, principalmente para quem é da região de São Paulo, participar, para ter esse contato mais próximo, tá? E não é para ir nesse aqui e deixar para ir para o Juma Day, não, tá? Tem que ir nos dois. E nesse aqui depois ir para o Juma Day. Eu estarei lá também nesse evento, se Deus quiser. Parece bem bacana. O Juliano, inclusive, prometeu que vai ter show lá na Brooklyn, lá, isso vai ter umas coisas bacanas, então participe. Ele também ofereceu uma inscrição para ser sorteada aqui, tá? Então eu vou sortear. Para que eu posso usar o Juma, então? Eu vou mostrar o Juma para sites pessoais, para sites institucionais, governamentais, intranet. Eu posso criar uma aplicação só baseada no Juma, mesmo antes do framework dessa divisão. O Ponto já tinha essa visão de ter um framework poderoso. Tem aplicações hoje, inclusive, aplicações que trabalham com seleção de aluno, vestibular, aplicações pesadas, robustas, que são feitas baseadas no Juma 1.5, inclusive. Tá? Você pode criar aplicação, você pode usar o CMS para isso. Revistas, jornais, tem o e-commerce. Inclusive, eu tinha um certo preconceito com o Bricmart. Alguém já usou o Bricmart?
porque a minha primeira experiência foi muito ruim. Então, até antes tinha um asterisco ali que eu falava, olha, tem e-commerce para Joomla, mas eu uso Magento. Eu acho que o Magento é melhor. Porém, no podcast 000, o Fernando Soares deu uma aula de Web Marketing e mostrou que realmente a ferramenta está muito boa. Então a gente chegou a uma conclusão assim, se você tem um e-commerce pequeno, você pode usar o Web Marketing, vai te atender legal. Então, se for um e-commerce que precisa de muita coisa, o Magento realmente é uma ferramenta muito mais robusta. Uma ferramenta a nível de americana, de submarino, realmente é uma ferramenta muito boa. Tanto que o eBay comprou a ferramenta, né? Hoje o eBay é um dos patrocinadores do desenvolvimento do Magento, é uma ferramenta muito confiável. Por que eu devo usar o Joomla? Geralmente eu falo para as pessoas por que você não deve usar o Joomla, né? Mas eu sou muito suspeito para falar. Eu trabalho com isso desde 2005, desde quando era Mambo, então eu não consigo pensar num projeto web hoje que eu não use Joomla, a não ser que seja muito específico. Tá? É fácil de uso, é estável e seguro. Olha, o Joomla que eu me lembro hoje só teve um problema muito sério, foi numa versão, se eu não me engano, 1.5.5, que ela foi até na época de um Joomla Day que estava acontecendo em São Paulo, e ela descobriu um bug nela, e os caras fizeram um script, saiu destruindo o site que tinha Joomla na internet. Destruindo assim, alterava a home do seu site, alterava o index. O pessoal do Core Team, em horas, já soltou uma atualização que corrigia isso. Então tem essa preocupação, é uma ferramenta segura. Quando vocês ficam sabendo aí que o Joomla foi invadido, tirando esse caso, ou foi problema de servidor, se o servidor estiver mal configurado, não tem aplicação que vai suportar. Tá? Acontece muito, muita gente vem me procurar e fala assim, cara, entraram no meu site e mudaram a index dele. Aí eu falo, pede o relatório do seu servidor, das conexões de FTP. Aí vai ter uma conexão de FTP que o cara não fez às 3 horas da manhã. O que é isso? A galera usa, somente quem usa o Windows, tá? Não cuida direito da segurança, tem algum sniffer no computador, algum spyware que captura que se você não usar esse FTP, se você usar só o FTP, não tem criptografia. Então a senha sai do pacote. O software pega isso, esse spyware pega isso aí e manda para um script que automaticamente acessa o FTP e muda o seu index. Ou coloca um código malicioso. Alguém que já teve o site, se o site está funcionando belezinha, de repente se abre o Firefox e uma tela vermelha. Esse site não é seguro. O site pode estar mandando o Google e algumas empresas, fundações, ficam verificando na internet quais são os sites que estão propagando informação maliciosa. Se seu site está nessa lista, meu amigo, uns 2 dias para sair. Quem acessar no Chrome do Firefox vai pela uma vermelha. Assim. Alguém já passou por isso? Sabe bem o que é isso? O seu cliente vai te ligar puto da vida para resolver isso e demora um pouquinho para sair. Mas isso é problema são outros problemas de segurança. Também acontece o quê? Você cria um componente. Se você não obedece padrões de segurança, seu site pode ser invadido por isso. Tem até uma lista de extensões vulneráveis, tá? Que tem nos fóruns aí, vocês podem procurar. É customizado. Primeiro você pode criar o template do jeito que você quiser. Você pode criar o seu próprio componente, então é extremamente customizável. É escalável. Hoje eu faço um site simples. Amanhã eu quero ter uma galeria de fotos, eu não sei fazer tudo. Eu posso simplesmente instalar um componente ou criar um componente. Amanhã eu quero exibir vídeos no meu site, eu também vou conseguir. Eu tenho que fazer um novo site para isso. Tem os elementos do suporte da comunidade, como eu já falei. É aplicado em diversas áreas aí, principalmente o governo tem usado muito, né? Tanto no Brasil quanto em outros países. Trabalho ativo no Core Team, como eu falei, essa questão dessa preocupação com o desenvolvimento. Grande variedade de projetos, você vai encontrar aí de e-commerce a blog, coisas feitas com Joomla. Tem sistemas complexos feitos com Joomla. E é livre, né? Você vai poder pegar, baixar, instalar, mudar, visualizar e enviar sua contribuição no projeto. E aí vocês viram que eu instalei o Joomla aqui, instalei um pacote de linguagem, eu não precisei mexer com o FTP, não precisei mexer com nada, tá? Aí tem sempre a pergunta, Joomla elimina a necessidade de alguém de um especialista com um perfil técnico? Não. Se você quiser usar só o Joomla que ele tem, beleza. Agora, o que acontece? O Joomla é tão simples de mexer que a pessoa conhece e fala, nossa, que legal, agora eu quero que o Joomla dê cambalhota. Porque assim, ela já usou tudo, instalou o componente, instalou o módulo, plugin, mudou o lugar o menu que antigamente, se ela quisesse botar o menu do lado de lá, ela tinha que chamar alguém. Se ela quisesse mudar o nome do menu, ela tinha que chamar alguém, agora a pessoa faz tudo sozinha. Aí ela começa a querer mais coisa. Se tiver que desenvolver componente alguma coisa assim, vai precisar de alguém técnico. Se o servidor não estiver configurado corretamente, vai precisar de alguém técnico.
Geralmente coloco isso aqui porque vem o pessoal que não entende, não é da área para palestra, às vezes sempre pergunta isso. Isso aqui eu devia ter mudado há muito tempo, quem está usando, e colocar um não aqui, quem não está usando, tá? Todo dia pelo Twitter eu vejo um novo site que o pessoal fala, agora está usando. Eu gosto de destacar a Universidade Federal do Tocantins, porque foi um lugar que eu trabalhei na implantação, o pessoal lá usa praticamente para tudo. No Tribunal de Contas eu também trabalhei na implantação da intranet, tanto no Tribunal quanto no Instituto, e ainda está lá. Enfim, tem uma série de sites aí que usam isso, tem alguns, tem vários e vários outros, tem muita gente utilizando, somente na área de governo. E falando em UFT, eu queria parabenizar aqui publicamente o pessoal da UFT, com Ciência da Computação, que vieram lá no Tocantins de ônibus, quantos quilômetros? 2.000 quilômetros. Eu acho legal esses moços de participar do evento, entendeu? Se esforçaram, eu sei o quanto eles se esforçaram, sei o quanto é difícil. Eu morava em Palmas, no Tocantins, agora que estou morando em Belo Horizonte, eu sei o quanto é custoso, né, financeiramente sair e viajar, e é importante participar. Então, parabéns para vocês que vieram neste evento. Links oficiais, tá? Tem muitos outros links, tem muitos outros sites, tem grupos do Google, mas links oficiais. O site, o fórum oficial, a ajuda, o Stencils, que é onde você pode baixar as extensões do Joomla, tá? E o docs.joomla.org, que vai ter a documentação. Esse doc já foi uma merda, não tinha nada de interessante lá. Agora está muito bom. Ainda pode melhorar, mas tem muita informação. Se você precisar saber como usar uma classe, usar um método, você consegue achar lá. Tem muita coisa bacana nesse docs agora. Tá melhorando muito a documentação, tá? A ferramenta está ficando cada vez melhor. Tá muito fácil fazer um componente, tá muito fácil fazer um módulo, um plugin, muita coisa legal nesse ponto. Vou falar do sorteio, mas antes eu também queria agradecer publicamente a Secretaria da Fazenda, em especial a Superintendência de Recursos Humanos, que me liberou para estar aqui hoje no Joomla Day. Eu já estou adiantando, para estar aqui hoje na Campus Party, né? Me liberou essa semana para estar aqui participando desse evento, para poder levar um pouco de conhecimento também para a equipe que está lá. Como é que vai funcionar o sorteio? Como eu notei que esse ano, até uma crítica a Campus, tem muito menos cabo de rede do que os anos. Antigamente não tinha como você sentar e não ter um cabo de rede. Né? Esse ano, se você não chegar cedo, você não pega cabo de rede. Então eu imaginei que nem todo mundo teria internet aqui. Então como é que vai funcionar o sorteio? Vocês vão tweetar, porque vai ser que eu vou pegar pela hashtag. Quem quiser ganhar do Joomla Day BR12, né, do Joomla Day Brasil, vai tweetar. Estive na palestra do Joomla, na CPBR, sempre quero ganhar uma inscrição para o Joomla Day BR12. Quem quiser do Joomla Day Ribeirão Preto, Joomla Day RP, vai tweetar a frase de baixo. Quem quiser as duas, tweeta as duas frases, tá? Eu vou sortear hoje no final do dia. Não vale passar para os amigos e falar, tweeta aí também e tal, tá? Depois eu vou lembrar da carinha de vocês. Acredite que eu tenho uma boa memória fotográfica. Vou falar mais sobre o Joomla Day, tá? Nós estamos ali pertinho da parte, nós estamos na área de social media, perto daquele grupo que tem ali. Vai ter esse banner aqui, se vocês quiserem conversar mais sobre o Joomla, sobre o evento, saber como é que faz para mandar palestra, saber como é que faz para patrocinar o evento, inclusive, tá? Se tem empresa, sabe onde pode patrocinar. É um evento totalmente sem fins lucrativos, tá? A gente faz tudo para a realização do evento, ninguém ganha dinheiro com isso. Tem o site www.joomladaybrasil.org. Por enquanto nós estamos só com uma landing page, onde é um lugar para você colocar seu nome e seu e-mail. Quem estiver assinando ali a newsletter, provavelmente quando abrir as inscrições vai ganhar um desconto e vai ser o primeiro a ser avisado sobre as novidades do evento, sobre o que está acontecendo. Tem lá as datas, tem ensinando como você faz para patrocinar, como você faz para enviar a sua palestra. Esse ano, além do que eu falei das salas, nós criamos uma novidade. Todo ano as pessoas submetiam as palestras, aí a pessoa aprovava, ou a gente teve uma votação online. Esse ano tem alguns curadores que foram escolhidos por meritocracia, pessoas que a gente sabe que dominam aquela área, e eles é que vão indicar e vão procurar essas pessoas, os temas. Mas nada impede, os temas da palestra, nada impede que você mande o seu tema para o curador analisar, tá? Então quem tiver uma boa ideia e quiser apresentar, quem quiser apresentar um case que fez, é legal mandar. Meus contatos, tá? Meu nome, Pedro Renan, meu Twitter, meu Skype, meu e-mail, meu blog. Eu estou ali, como eu falei para vocês, só procurar esse banner. Se vocês quiserem falar sobre Joomla, sobre qualquer outra coisa também, só passar lá, voltar até o final da campus aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar.
Bom, eu trabalho com 3 portais Eu trabalho com 3 portais em Joomla, e são portais que eu peguei eles depois que já existiam, né? E todos eles instalados em bases Joomla.5x. Né? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: eu lembro que a gente teve na época, quando saiu o 1.6, né, que tinha demorado um pouco para ter uma atualização, até extensões para ajudar nessa migração, que criava um espelho para depois você migrar, etc. Muito bem. Então, uma coisa comum em 2 deles é que eu não consegui fazer a migração por aí. Ele realmente não ia. E um desses portais, ele é muito grande. É um portal de uma revista de notícias, tem uma base de mais de 6, 7 mil artigos. Né? Enfim, um site ele é grande. A pergunta que eu faço é a seguinte: nesse momento, o que é melhor estar fazendo? É você criar um portal do zero a partir do 2.5 e manter a instalação antiga e pintar os 2 espelhos, ou agir numa estratégia de importar o banco de dados do 1.5 para o 2.5, porque a alternativa de simplesmente atualização a gente não consegue. Né? Então, e mesmo fazer a atualização do 1.5 em estágios, né? Vai para o 1.6, vai para o 1.7, depois vai para o 2.5, também não sei se esse trabalho todo compensa. Qual seria a melhor estratégia nesse caso, de atualização? Essa revista. Você está tudo na tabela de conteúdo ou você tem algum componente próprio? Não sei, mas eu acho que está tudo na tabela de conteúdo mesmo. O que acontece? Se atualizar da 1.6 ou 1.7 não precisa, porque a 2.5 é a soma dessas versões, né? Você tem que atualizar da 1.5 para 2.5. A parte de conteúdo já tem componente que faz isso. Eu não precisei fazer ainda, mas o pessoal me disse que está funcionando bem. Pode me cobrar pelo Twitter, que eu te mando os links depois dos componentes que fazem isso. O que você tem que preocupar na migração é se você tem componentes externos além do que tem no Joomla. Sei lá, você tem uma galeria de fotos. Você tem que ver se essa galeria já tem uma versão 2.5. Se não tem, você vai ter que mudar. Porque o que é normal que aconteça? Vou falar sobre um componente, sobre o documento, que é o que mais o pessoal usa para gestão de documentos. Se você pega o documento para a versão 2.5, ele provavelmente vai ter algum recurso que vai migrar o que era da 1.5, a base da 1.5 para 2.5. Você tem que primeiro avaliar isso. Se você que desenvolveu o componente 1.5, você vai ter que desenvolver de novo, porque muda totalmente. O que os componentes de migração prometem é migrar a base. Migrar a base os menus das categorias. Tá? Então isso ele faz. Até porque uma coisa que eu não citei, mas é legal de falar, é que até 1.5 você tinha seção e categoria. Você era limitado a esses 2 níveis. Agora você só tem categorias, essas categorias podem ter pai, filho, pode ter vários níveis, né? Então ele faz tudo isso. Já tem componente que faz isso. Eu te mando os links depois. Se for só conteúdo do seu site, tá fácil, porque esse script vai migrar tudo. Eu te garanto que migra bem. Tema do 1.5 ainda funciona no 2.5 ou não? Tema? Não, também é diferente. Tá? Mas aqui, o que acontece? É diferente o quê? Algumas... Agora você me pegou, cara, porque eu não tenho... Eu sei que muda... Alguma não é só mudar... Então, o Daniel, que tem bastante tempo, ele me disse que é mudar algumas coisinhas. Mas assim, na prática, posição aqui, na prática, o que acontece? Seu CSS, seu HTML, vão funcionar. O seu layout não vai deixar de existir. Você deve ter que mudar alguma forma de chamar algum método, de algum input, alguma coisa assim. Tá? Mas isso que é pouca coisa. Agora, o que é o layout? O que é um template? É um CSS, é um layout. Vai funcionar do mesmo jeito. Você vai ter que alterar algumas coisinhas. Mas assim, é mínimo. A alteração do layout é mínima. Tá?